A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar novamente, através aqui do canal do pastor Edivaldo Bueno, para juntos estudarmos mais uma lição na Palavra de Deus. E nessa lição nós vamos estudar a lição de número 6 da classe dos jovens. Lembrando que nesse trimestre, no segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. E a lição de número 6, ela tem o tema O Encontro com Deus. E ela está baseada no capítulo 5, a partir do verso 13 do livro de Josué. E o texto do dia está em Josué capítulo 5, verso 15, que diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? A síntese da nossa lição diz o seguinte: ninguém que tenha um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Então esse é o nosso pensamento central. Ninguém que tenha um encontro com Deus permanece da mesma maneira. E a nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a antessala da batalha. O segundo tópico da nossa lição é Deus se revela a Josué. E o terceiro e último tópico da nossa lição, ele tem o tema Deus fala a Josué. E nesse estudo dessa lição, eu quero pensar com os irmãos em 3 objetivos para que nós possamos aprender um pouco mais aqui da palavra de Deus nesse tema que nós temos, o encontro com Deus. E o primeiro objetivo da nossa lição é mostrar os preparativos para a tomada de Jericó. Então, qual é o contexto que nós estamos estudando aqui? O povo de Israel, que tinha como objetivo entrar, conquistar, alcançar a terra prometida, que era uma promessa de Deus para o povo de Israel, estava sob a liderança de Josué e estavam prestes aqui a dar início à conquista dessas cidades e estados. E a primeira cidade que o povo iria conquistar era a cidade de Jericó. E qual era o contexto que a Bíblia nos mostra que eles estavam vivendo? Josué, capítulo 5, verso de número 1, diz assim: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Então, qual era o motivo daquelas nações estarem desanimadas, estarem com medo, atemorizadas? O motivo era que Deus estava agindo em prol do povo de Israel e o povo de Israel estava entrando ou conquistando Canaã. Então essas nações estavam com medo porque Deus estava trabalhando em prol do povo de Israel. E nós lemos isso no capítulo 6 e verso de número 1 do livro de Josué, quando ele diz: Ora, Jericó cerrou-se e estava cercada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então a cidade de Jericó, que era cercada por grandes muros, era uma cidade muito protegida e fortificada por causa dos seus muros, estavam atemorizadas. Então elas estavam, as pessoas, o governo de Jericó e as pessoas que moravam ali na cidade de Jericó, eles se trancaram dentro da cidade, protegida por seus muros, porque o povo de Israel estava se aproximando para conquistar esta cidade chamada Jericó. E é muito interessante, meus irmãos, nós pensarmos aqui que o povo de Israel, sob a liderança de Josué, não estavam de qualquer maneira. O líder Josué era um líder preparado e um líder que obedecia às ordens de Deus. Quando nós lemos capítulo 5, verso de número 4 do livro de Josué, nós vamos ler o seguinte: E foi esta a causa porque Josué
os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Então, aquela primeira geração que saiu com Moisés, estavam no deserto. Nós lemos na Bíblia que eles morreram no deserto. Eles não entraram na terra prometida por causa do pecado, por causa da desobediência. Então, essa nova geração que estava agora com Josué, sob a liderança de Josué, para entrar na terra prometida, eram homens que ainda não eram circuncisos, né? Não tinham passado pela circuncisão. E o que Deus pede para Josué? Deus pede para Josué montar ali, formar um novo exército, porque eles estavam prestes a passar por batalhas. Então, o povo precisava preparar ali um novo exército. Então, Josué é incumbido por Deus de formar ali um exército. E Josué, meus irmãos, ele era preparado para isso. Josué tinha capacitação para fazer isso. Josué era um grande líder militar que agora estava liderando o povo de Israel. Tinha experiência na guerra, tinha experiência na arte militar, então era um homem preparado para isso. Como é importante nós estarmos preparados para enfrentar as batalhas da vida, não é mesmo, meus irmãos? Você que é jovem, está me ouvindo, né? Nós estamos falando aqui para a classe dos jovens. Você que é jovem, está me ouvindo. Deus vai colocar diante de você várias batalhas, várias situações que você vai precisar lutar em todas as áreas da sua vida, seja ela profissional, familiar e até mesmo ministerial. E você deve estar preparado, ou seja, se capacitar para todas essas áreas. Então, estude, adquira conhecimento, lute pelos seus objetivos e se prepare para as batalhas da vida. Só que Deus pede aqui para Josué, que era um homem preparado, para formar um exército, só que Deus pede também para que ele circuncide todo o povo. Todo esse exército, todos os homens de guerra precisavam agora ser circuncidados. Como era uma nova geração, essa nova geração, os filhos dos homens que nasceram no deserto, eles ainda não haviam passado pela circuncisão. Então agora Deus pede para Josué que isso aconteça. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque a circuncisão, além de ser uma lei que Deus havia dado para Moisés, ela também representava ali uma aliança de Deus para com os homens, né? Deus estava mostrando ali que a circuncisão era uma aliança, era algo que Deus havia feito para mostrar que ele estava com o povo de Israel. Então, isso mostra a comunhão de Deus com os homens e dos homens para com Deus. Então, nós não devemos esquecer nunca que nós devemos nos preparar sim, como Josué era preparado, mas não podemos nos esquecer que ter comunhão com Deus é importantíssimo para a nossa vida. Então, se você tem aí objetivos familiares, objetivos profissionais, objetivos ministeriais, entenda, você tem que ter na sua mente que comunhão com Deus é indispensável para que você alcance as promessas e saia vitorioso nas batalhas da vida. Então, meus irmãos, uma outra coisa muito interessante para nós pensarmos é que Josué, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Josué? O chamado que Deus havia feito para Josué era conquistar a terra de Canaã, né? Era entrar nessa terra que Deus havia prometido para Abraão. E em todas as gerações, Deus veio confirmando esta promessa. Então, Josué tinha um objetivo de vida. Qual era o objetivo de vida de Josué? Levar o povo de Israel do Egito, estavam no deserto, aliás, do deserto, né? Saíram do Egito, estavam no deserto, e do deserto entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Então Josué tinha um objetivo de vida. E aqui vem o meu terceiro pensamento nesse primeiro tópico. É entender, meus irmãos, que nós devemos ter objetivo
na nossa vida. Pessoas que não têm objetivo de vida estão perdidas. Pessoas que não têm objetivos de vida estão fadadas aí ao fracasso. Estão caminhando para lugar nenhum. Não crescem, não evoluem, não adquirem conhecimento, não têm nada para oferecer para alguém, porque não tem objetivo de vida. Está perdido, está parado no tempo. Nós temos que ter objetivo de vida, porque o objetivo de vida, ele nos coloca em ação. Vou dar um exemplo bem prático aqui para os irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo nessa aula. Eu tenho um objetivo na minha vida. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é um dia morar no céu. E essa esperança que eu tenho de morar no céu me coloca de pé todos os dias com vontade de alcançar esse meu objetivo. Então, eu me preparo, eu tomo as ações necessárias para que eu possa alcançar o objetivo de um dia ir morar no céu. Então, quem tem objetivo de vida tem esperança. Então, qual é o seu objetivo, jovem? Qual é o seu objetivo, você que está me assistindo através aqui deste canal no YouTube? Você tem objetivo de vida? Se você tem, anote aí quais são os seus objetivos de vida. Na área profissional, quais são os seus objetivos? Na área familiar, quais são os seus objetivos? Na área ministerial, quais são os seus objetivos? Anote aí todos os seus objetivos. E eu tenho certeza que isso vai colocar esperança no seu coração e vai fazer com que você lute para alcançar os seus objetivos. Porque quem tem objetivo, meus irmãos, é motivado. Quem tem objetivo acorda todos os dias pensando, eu vou alcançar os meus objetivos. Quem tem objetivo de vida tem força para vencer os seus limites, tem força para vencer os desafios que a vida nos impõe ou coloca diante de nós. Quem tem objetivo supera limites. Quem tem objetivo reconhece as suas fragilidades, as suas fraquezas. E quem tem objetivo procura evoluir para alcançar os seus sonhos e os seus projetos de vida. Então, tenha objetivo de vida. Esteja preparado, se prepare para tudo. Segundo ponto, tenha comunhão com Deus, mas não esqueça, anote quais são os seus objetivos. Aonde você quer chegar na sua vida profissional? Aonde você quer chegar na sua vida familiar? Aonde você quer chegar na sua vida ministerial? Aonde você quer chegar na sua vida de comunhão com Deus? Tenha objetivos e eu tenho certeza que você vai estar motivado, você vai ter força e você vai ir superar os limites que a vida nos impõe. O segundo ponto que eu quero refletir com os irmãos, ele diz o seguinte: entender as circunstâncias que Deus apareceu a Josué. Então vamos entender as circunstâncias aqui que Deus apareceu para Josué. Capítulo 5 de Josué, verso de número 13, diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé de diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Essa expressão aqui, espada nua, meus irmãos, é que ele estava com a sua espada levantada em suas mãos, né? Ele estava com a sua espada fora da sua bainha, estava com a espada nas mãos ali. Então, chegou-se Josué e lhe disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então, quando Josué chegou diante daquele homem com a espada na mão, e a expressão espada nua aqui é espada nas mãos, ele pergunta para aquele homem se ele era um amigo ou um inimigo. É muito interessante nós observarmos que esse encontro que Josué tem não é um encontro qualquer, porque no verso 14, esse homem, ele diz: E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então, quando Josué se encontra com aquele homem, e aquele homem se apresenta
como príncipe do exército do Senhor, nós entendemos aqui que Josué teve ali um encontro com o próprio Deus. E é interessante porque nós devemos pensar que nós devemos estar preparados, como eu falei, nós devemos ter comunhão com Deus e nós devemos ter objetivo de vida. Tudo isso é muito importante e tudo isso pertence às nossas ações. Só que nós temos que entender que o comandante, o príncipe do exército, é Deus. O que ele está querendo nos mostrar aqui? Que Josué fez a parte dele, mas Deus também vai fazer a parte dele. E o comandante maior aqui, meus irmãos, é Deus. O comandante maior das ações aqui é Deus. É por isso que o próprio Deus vai ao encontro de Josué para lembrar que Deus é quem tem o controle de todas as coisas. É Deus que vai agir para o povo de Israel alcançar o objetivo de conquistar Canaã. E é muito importante nós termos isso na nossa mente, né? É a ação de Deus agindo para garantir a nossa vitória. E isso é imprescindível para que nós possamos alcançar as vitórias que nós esperamos da parte de Deus. Então, se Deus tem um chamado na minha vida, assim como eu sei que Deus tem um chamado na tua vida, que está assistindo essa aula, entenda uma coisa. Você tem que se preparar, você tem que ter comunhão com Deus, você tem que ter objetivo de vida. Mas nunca se esqueça que no comando de tudo isso está Deus. Porque quando nós pegamos as nossas habilidades, quando nós pegamos o nosso conhecimento, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa sabedoria, mas quando nós nos aproximamos de Deus e nós temos esse encontro com Deus, nós vamos ver que perto de Deus isso é nada. Perto de Deus isso não tem valor nenhum. Perto de Deus, meus irmãos, isso não tem efeito nenhum. Por quê? Porque Deus tem todo o poder, Deus sabe todas as coisas e Deus tem o controle e o comando de todas as coisas. É por isso que quando nós lemos aqui uma resposta curiosa que aquele homem que estava com a espada na mão, obviamente Deus aqui tendo um encontro com Josué, que aquele homem, ele dá uma resposta muito interessante para Josué, quando Josué pergunta para ele o seguinte: olha, você é amigo ou você é inimigo? E aquele homem diz: não, eu não sou amigo e também não sou inimigo. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Por que aquele homem dá aquela resposta? Por que Deus dá essa resposta para Josué? Olha, eu não sou amigo nem inimigo. Porque muitas das vezes nós queremos colocar Deus para que Deus venha obedecer às nossas vontades, para que Deus venha fazer do nosso jeito. O que Deus estava respondendo ali para Josué: olha, eu não sou amigo nem inimigo, eu sou o próprio Deus. Ou seja, é você que deve estar comigo, não eu que devo estar com você. Esse pensamento é muito importante. O que Deus estava dizendo para Josué ali é que Deus não estava ali por causa de Josué. Josué que deveria entender que ele estava ali por causa de Deus. É porque Deus tem todo o poder e Deus tem todo o controle de todas as coisas. E isso é muito importante para as nossas vidas. Porque muitas pessoas olham para Deus hoje e pensam o seguinte: olha, Deus está comigo, Deus vai me ajudar, Deus vai fazer o que eu quero, Deus vai fazer as minhas vontades. Meus irmãos, o pensamento é ao contrário disso. Não é Deus que está comigo, é eu que devo estar com Deus, porque Deus é o comandante. Deus é quem guia as minhas ações. Olha, Deus não vai fazer as minhas vontades, mas as vontades de Deus vão se cumprir na minha vida. Deus não vai fazer os meus objetivos, mas eu vou aceitar os objetivos de Deus para a minha vida. É por isso que aquele homem, obviamente Deus, ele responde para Josué: não sou amigo nem inimigo, porque eu não estou aqui por sua causa, ou pelos seus objetivos, ou pelos seus sonhos, mas é você que está aqui pelas minhas causas, pelos meus objetivos e pelos meus sonhos. Nós temos que entender qual é o nosso
papel. Somos nós que precisamos estar ao lado de Deus. É por isso que esse tópico, entender as circunstâncias, porque Deus apareceu a Josué, é para mostrar que Deus estava no controle, que Deus tinha o domínio de toda a situação. Eles estavam diante de uma batalha, diante de uma tarefa muito difícil, que era conquistar Jericó. Tudo bem, Josué tinha habilidade, Josué formou o exército, Josué tinha comunhão com Deus, Josué tinha os objetivos bem certos aí na sua mente de que ele deveria fazer, o chamado de Deus. Mas Josué não poderia esquecer que o controle e a estratégia, ela vem de Deus. Como isso é importante, meus irmãos? Tanto é que quando nós vamos estudar aí a batalha de Jericó, nós vamos estudar isso na lição de número 7, mas só um pensamento aqui, eu quero adiantar um pensamento. A estratégia que Deus dá para o povo de Israel e para Josué parece uma loucura, porque não se parece com nada com uma estratégia militar. Obviamente que se Josué fosse preparar ali a estratégia para vencer Jericó, Josué pensaria em armas, Josué pensaria em escudos, Josué pensaria numa estratégia para enganar o inimigo, mas a estratégia que Deus dá para Josué parece até uma loucura. É motivo, com certeza, se as nações ao redor ali, quando olharam para Israel cumprindo o que Deus tinha colocado como estratégia, possivelmente, meus irmãos, as pessoas podem até ter tirado o sarro daquela situação, porque Deus pede para o povo de Israel, durante 6 dias, dar uma volta nos muros da cidade de Jericó. E no 7º dia, dar 7 voltas, e no final dessas 7 voltas, dar um brado bem forte. Enfim, não quero aqui entrar em detalhes, estou resumindo somente. E os muros daquela cidade iriam se cair e o povo conquistaria Jericó. Olha que estratégia, mas parece uma loucura, mas é a estratégia de Deus. O que Deus estava mostrando aqui para Josué? Obviamente que você tem que estar preparado, obviamente que você tem que saber quais são os seus objetivos, mas a estratégia para vencer vem de Deus, porque somos nós que estamos ao lado de Deus. O plano é de Deus, o objetivo é de Deus, os sonhos são de Deus, foi Ele que traçou e nós devemos obedecer à vontade de Deus. Que nós, como crentes que somos, você que está me ouvindo aí através dessa aula, entenda isso. Meus irmãos, somos nós que estamos ao lado de Deus para alcançar os objetivos que Deus tem para as nossas vidas. Não tem problema nenhum você ter sonho, não tem problema nenhum você ter projeto, mas entenda, se Deus te chamar, se coloque ao lado de Deus e obedeça à vontade de Deus. E Deus vai dar a estratégia certa para você alcançar. Pode até parecer loucura, como foi a estratégia que Deus deu para Josué. Pode não se parecer nada com uma estratégia militar, como foi o que Deus fez com Josué. Deus com certeza confundiu aqui a mente de Josué. Josué deve ter ficado preocupado. Obviamente, Josué entendia que quem o chamou era Deus, que Deus estava na frente, mas com certeza como homem deve ter se preocupado. Mas a estratégia veio de Deus, a vitória veio de Deus e eles conquistaram aí a terra prometida. Que você aprenda essa lição. A estratégia para vencer vem sempre de Deus. E é nós que devemos lutar para estar ao lado de Deus, porque foi Deus que fez todas as coisas para nos salvar. O sacrifício veio do Filho de Deus. O plano veio do próprio Deus. A vontade que um dia nós estejamos com Ele no céu veio do próprio Deus. Então nós devemos lutar para obedecer a Deus e para estar ao lado do nosso Senhor. O terceiro ponto que eu quero refletir com os irmãos, ele diz o seguinte: refletir a respeito do significado do diálogo entre Deus e Josué. Então vamos refletir nesse diálogo que nós já comentamos aqui. O verso de número 15 do capítulo 5 de Josué diz assim: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalço os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim.
esse pedido de Deus não é um pedido inédito, não é um pedido novo. Descalçar as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava pisando é santo. Deus fez esse mesmo pedido para Moisés. Agora está repetindo esse pedido para Josué. Então, o que nós podemos aprender aqui deste diálogo? Primeiro, meus irmãos, quando Moisés entende que quem está diante dele ali é o próprio Deus, Moisés, ele toma as atitudes corretas. A primeira atitude que ele toma, ele se prostra diante de Deus. Ele se prostrou diante de Deus. E ao se prostrar diante de Deus, ele pede para Deus falar qual era a vontade de Deus, porque como servo, ele obedeceria. Então, o que Josué faz aqui, meus irmãos, é uma adoração. Josué, ao encontrar-se com Deus, adora a Deus. Josué se prostrou como um sinal de respeito, como um sinal de adoração, porque entendia que quem estava diante dele era muito maior do que ele. Moisés liderava o povo de Israel, o Deus liderava todos e todas as coisas que ele havia criado. Então, diante daquela autoridade maior, ele se prostra como um sinal de respeito e ele adora aquele Deus, e ele adora a Deus, não aquele Deus, ele adora a Deus, o único e verdadeiro Deus, e ele se coloca à disposição para obedecer à vontade de Deus. E aqui nós aprendemos uma lição muito bonita, meus irmãos, que é quando nós estamos diante de uma autoridade de Deus, nós não podemos fazer outra coisa senão adorar a Deus, se prostrar diante de Deus. E o que nós vemos hoje, infelizmente, são muitas pessoas desrespeitando a presença de Deus. Principalmente quando nós estamos nos cultos, dentro da igreja, para adorar o nosso Deus, muitas pessoas desrespeitam ali a presença de Deus, porque nós aprendemos que Deus está ali no nosso meio. E o que nós devemos fazer? Nos prostrar para adorar a Deus. E quanto desrespeito nós enxergamos dentro das igrejas? Quanto desrespeito nós enxergamos nas pessoas que estão dentro das igrejas? Estão mais preocupadas com os celulares, estão mais preocupadas com as mensagens que vêm de fora, estão mais preocupadas com o que vão fazer depois da igreja, muitos estão preocupados com o que vão comer na cantina da igreja, muitos estão preocupados com a pessoa que está do lado, em conversas paralelas, e esquecem que nós estamos diante de uma autoridade maior e nós devemos nos prostrar diante dessa autoridade. Meus irmãos, Deus está conosco 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque Ele habita em nós. Eu dei o exemplo aqui de quando nós estamos dentro de um templo, de um culto adorando a Deus. Mas o fato é que nós estamos com Deus em todos os momentos da nossa vida. Quando estou em casa, Deus está comigo porque o Espírito Santo está dentro de mim. Quando eu estou com a minha esposa, quando eu estou com os meus filhos, quando eu estou sozinho com o meu celular, quando eu estou sozinho no meu trabalho, quando eu estou com pessoas desconhecidas, quando eu estou na minha escola, não importa onde eu estou, Deus está comigo porque o Espírito Santo dele habita em mim. E qual é o nosso papel diante de Deus? É nos prostrar em reverência, em respeito, em adoração, ou nós estamos descartando a autoridade de Deus na nossa vida? Que nós possamos respeitar essa autoridade de Deus. E quando Moisés se aproxima de Deus, Deus diz para ele o seguinte, olha meus irmãos, Josué. Quando Josué se aproxima diante de Deus, Deus diz para ele, assim como disse para Moisés, olha, tire aí a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Deus está comprovando ali, meus irmãos, que ele é santo, que o lugar aonde ele está é um lugar santo e merece reverência, merece respeito. É por isso que Deus pede para Josué aqui tirar a sandália dos seus pés. Obviamente que tem explicações aqui, tanto no caso de Moisés quanto no caso de Josué, tem explicações, o motivo que Deus pede
para que ele tire as sandálias dos pés, tanto Moisés quanto Josué, tem uma explicação aqui de uma tradição judaica. Mas mesmo diante dessa tradição judaica, que eu não quero entrar aqui, que não é o nosso objetivo, o ensinamento que essa tradição judaica traz é entender a importância de estar diante de Deus e de respeitar a Deus. Tirar as sandálias aqui, meus irmãos, é entender que tudo no mundo não tem valor. A coisa mais importante para nós e mais valorosa para nós é estarmos na presença de Deus e respeitar essa presença. Então nós temos que tirar tudo aquilo que atrapalha nós de sentirmos e entendermos a santidade do Deus que nós servimos. Então uma pergunta que eu faço para você nessa aula: o que está atrapalhando você de entender a santidade do Deus que você serve e a reverência e o respeito que você deve ter diante dessa santidade? Porque a própria Bíblia nos diz que ele é santo e ele procura pessoas santas. Então, meus irmãos, nós devemos também tirar essas sandálias, ou seja, tirar tudo aquilo que atrapalha nós de enxergarmos a santidade de Deus para que nós possamos viver em santidade também. Então, o que está atrapalhando você de enxergar a santidade de Deus? Quais são as coisas do mundo que estão roubando a sua atenção e você não consegue enxergar que você está diante de um Deus santo? É isso que nós devemos entender e é isso que esse encontro e a reflexão, o significado desse diálogo entre Deus e Josué. Josué entender que ele estava diante de uma autoridade, a maior autoridade que nós temos, que é Deus, e diante dessa autoridade não nos cabe outra coisa senão adorar a esse Deus. Depois de adorar a esse Deus, ouvir esse Deus e saber qual é a vontade desse Deus para a nossa vida. E depois de ouvir esse Deus, entendendo qual é a vontade dele para as nossas vidas, é sabermos que esse Deus está conosco sempre. E esse Deus é um Deus santo e requer de nós também santidade. Então vamos descalçar as nossas sandálias que nos impede de ter essa comunhão santa com o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar, que essa lição possa ter trazido aí ensinamentos práticos aí para a tua vida. É somente um subsídio, uma reflexão rápida e a conclusão da nossa lição, ela diz assim: todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência e no final de sua história ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença de Deus. Nesses momentos de revelação, eles absorveram a visão correta de suas responsabilidades. Deveriam se esforçar para serem coadjuvantes de Deus, o protagonista das conquistas e vitórias do povo. Então, o protagonista da nossa vitória sempre vai ser Deus. Então, vamos entender que nós estamos diante de um Deus santo e requer de nós santidade para alcançar as promessas que Ele tem na nossa vida. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, que essa lição possa ter trazido aí a edificação para a tua história, para a tua vida, possa ter te ajudado, e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos ajudando e nos abençoando. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir.